Oi, então, como foi prometido, hoje nós temos a nossa aula sobre a anamnese, sobre a entrevista, parte da entrevista. E aqui eu queria, primeira coisa que eu faço na minha entrevista, que eu quero diferenciar um pouco das demais que tem por aí, é que o que acontece? Como eu aprendi a avaliação? A avaliação, a anamnese, era quase como se livrar de um grande problema. Né? Por exemplo, o cliente tem um problema, eu me livrei. Mas não tinha uma coleta de informações para eu conseguir atender melhor. Era quase assim, vamos ver se você não tem nenhuma contraindicação. Era mais ou menos isso que eu sentia da anamnese. Eu não conseguia fazer uma análise para conseguir tratar melhor. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é que você consiga tratar melhor a partir dessa entrevista, a partir desse diálogo você consiga ter mais qualidade na hora do seu atendimento, né? Então o que acontece? Aqui, nesse momento, a gente vai deixar a conversa fluir. Não é uma conversa de amigos que se encontram depois de anos, do falar de qualquer coisa. A gente vai deixar o cliente sim falar sobre o que ele está sentindo, mas direcionando o que você quer saber, direcionando quais são as falas que você quer saber. Eu vou começar aqui pela anamnese por si só. Tá? E aí no decorrer eu vou explicando os blocos dessa anamnese para você, tá bom? Então eu vou começar aqui, o nosso primeiro bloco são os dados pessoais, tá? Então assim, a data que você fez a avaliação, por exemplo, vamos dizer que fosse hoje, que você está fazendo isso hoje, você vai colocar a data de hoje, você vai colocar nome, data de nascimento, idade, estado civil, profissão. E aqui profissão é uma coisa muito bacana porque aqui você já identifica como é que é o dia a dia dessa pessoa. Você não sabe o que ela faz, por exemplo. A pessoa tem uma profissão que você não conhece, você não sabe muito bem o que ela faz. E uma coisa que a gente também tem que ter muito ciência é que hoje as profissões, até as que a gente conhece, por exemplo, no meu caso aqui eu vou apresentar para vocês a professora, que foi a mesma da aula de ontem, mas a avaliação da professora, eu tenho que saber se ela é professora por formação ou se ela é professora de ocupação, né? Se ela trabalha com isso, se ela, enfim, exerce a profissão professora. E como é esse exercício de professora? É sentado? É em pé? É escrever no quadro? Como é que é isso hoje? Como é que é o teu método de trabalho? Então você identificar isso. Você fica o dia todo em pé, na frente do quadro, escrevendo? Não, você fica o tempo todo sentado na frente do computador, as aulas online. Como é que é esse modelo como é que é isso? Então, eu acho que aqui nos dados pessoais é um dos focos mais importantes que eu pego assim, é aqui profissão. O que ela faz? Como é essa profissão? O que ela exerce? Não sabe? Pede para ela mostrar para você mais ou menos como é que é o dia a dia dela. Como é que é a posição? Como é que é a posição do que você faz? Né? Você escreve com a mão elevada? Como é que é isso? Como é que é o quadro? Tenta pesquisar o máximo possível de informações para você começar a construir essa ideia como é que é o procedimento dela, tá? Aí, endereço, telefone, enfim, eu não vou entrar nesse mérito desses dados aqui pessoais, as estratégias que a gente tem, mas aqui tem data de nascimento, você pode manter contato, mandar felicitações pelo aniversário, você saber onde a pessoa mora para poder mapear onde é que estão os seus clientes e tudo mais, ter contato para quando você precisar entrar em contato para falar alguma coisa, para mandar alguma notícia, alguma coisa, você ter isso, tá? Vou botar aqui na aula aqui para vocês, ó. Então, né, começa esse primeiro bloco, dados pessoais, tá? Então, ficha de anamnese, hoje é dia 21 de abril de 2021. Nome, por favor. Meu nome é Bárbara Funda Marques. Data de nascimento. 14/6/1990. Estado civil. Divorciada. Profissão. Professora. Professora. Atuante. Atua como professora. Isso. Tá. Endereço. Servidão Unidos 320. O nosso segundo bloco vai ser sobre hábitos, né? Se a pessoa se ela fuma, sim ou não, quanto ela fuma,
se ela dorme, se o sono é mais ou menos de 8 horas. Aqui a gente está fazendo hábitos para a gente saber como é que é o metabolismo, como é que é o funcionamento do organismo, entendeu? Então assim, fumo. Se a pessoa fuma e tem uma grande quantidade, provavelmente ela tem alguma disfunção metabólica por causa do tabaco. Sono. Aqui, uma coisa que a gente pode acrescentar nesse mais ou menos de 8 horas é se, por exemplo, em qualquer uma das duas respostas, mais de 8 horas ou menos de 8 horas, é o suficiente. Tá? Nesse caso, eu não fiz essa pergunta aqui quando eu faço minha avaliação, mas é uma coisa que você pode perguntar. Às vezes a pessoa dorme 6 horas e não é é o suficiente. É perfeito. Nossa, 6 horas para mim é maravilhoso. Eu acordo descansado, acordo bem e tudo mais. Tem gente que dorme 10 e não é o suficiente. Sabe? Pô, durmo 10 horas, mas eu tô ainda cansado. Então, são coisas para você avaliar. Se a pessoa pratica algum tipo de esporte, sim ou não, o tipo de esporte que ela pratica, para você ter noção do que tipo de impacto gera. Por exemplo, uma pessoa com uma dor lombar, se ela pratica corrida, a própria dor lombar pode estar sendo potencializada pela corrida, ou pode ter sido gerada pela corrida. Então, isso a gente começa a analisar. Ah, legal. Então, e até mesmo para você também, enquanto pensando nessa coisa de trabalho em conjunto, vamos dar um exemplo, a pessoa faz uma musculação, ela tem uma orientação com um professor de educação física, você pode dizer para ela, olha, pede para o teu professor para ele trabalhar isso e isso, porque esse músculo aqui está enfraquecido por causa disso e disso. Então, faz um teste, eu estou trabalhando isso, então para fortalecer tua postura, melhorar tua postura, você faz esses tipos de exercícios, fala com o teu professor, para esses músculos aqui. Então, a gente consegue ter essa comunicação sabendo o que ela está fazendo, qual atividade ela faz, o que ela faz, se tem orientação, se não tem orientação, se é por conta própria, entendeu? Então, tudo isso vai diferenciar na hora do seu atendimento. Se a pessoa bebe, né, ocasionalmente, frequentemente, enfim, também interfere na questão metabólica, né? Se tem algum tipo de acompanhamento médico, sim ou não, qual tipo de acompanhamento médico, qual o problema que ela tem, qual a incidência, enfim, isso aqui você vai aprofundar um pouquinho mais. Se a pessoa tem uma ingestão de água equilibrada, né, quanto de água ela bebe e tudo mais, medicamentos, se toma medicamentos, quais os medicamentos toma, né? E aí, pílula anticoncepcional, no caso de mulheres, né, sim ou não, e durante quanto tempo. Porque o que acontece? Tem várias disfunções que podem ser provocadas por troca de hormônios, né? Tá trocando as pílulas anticoncepcionais e aí isso pode estar gerando dor de cabeça, edema, enfim, várias outras coisas que podem estar gerando por essa troca de hormônios, tá? Hábitos. Fuma? Não. Sono, dorme mais de 8 horas, menos de 8 horas? Agora menos de 8 horas. Menos de 8 horas. Esporte? O que você faz de atividade assim? Musculação. Regularmente? Regularmente. A atividade física? Quantas vezes? 5 vezes por semana, 1 hora por dia. Álcool? Não. Acompanhamento médico? Sim. Algum caso especial? Que tipo de acompanhamento? Pra enxaqueca. Para enxaqueca. Tá. Ingestão de água, bebe bastante água. Agora sim. Mais ou menos, tem ideia de volume? 1 litro, 2 litros? 600 ml. Com 600 ml, tá? Eu lembro. Sabe que isso não é nada, né? Eu sei. Isso é 2 copos de água por dia. Tô tremendo muito por causa disso. Aí eu fui procurando na internet e tava lá escrito 2 assim, né? litros. Não é que o volume Foi o nome de falta de água no organismo? Desidratação? Desidratação. Eu falei, pô, pensei que ia estar estressado pra trabalho. Não. Medicamento. Toma alguma coisa de medicamento? Só anticoncepcional. Só anticoncepcional. Beleza. Toma essa pílula há bastante tempo? Essa que você está tomando agora há 1 ano já. E agora a gente vem aqui para incidências de problemas, tá? Então o que acontece? A gente vai fazer perguntas para ver se esse nosso paciente tem alguma disfunção em algum desses tipos aqui, tá? Ó.
cardíaco, circulatório, varizes instaladas, pressão arterial, ginecológico, endócrino, renal, diabetes, respiratório, alergia, ortopédico ou outros, tá? Se tiver outros, citar ali, né? Você tem um espaço ali para ainda citar mais alguma coisa que você acha relevante, tá? Então, assim, é importante você estar atento aqui e saber o que essa incidência desse problema proíbe ou não de você fazer massagem, tá? Aí vem muito também do seu nível de conhecimento, enfim, do que você trata, o que você não trata, e aqui ele faz essa leitura, e o que acontece? Aqui também você consegue entender, tipo, a diabetes. Normalmente pessoas com diabetes, elas têm uma predisposição a ombro congelado, por exemplo. Ombro congelado é um problema muito comum em pessoas com diabetes. Então você já, a pessoa tem diabetes, está com essa dor no ombro, pode ser recorrência da diabetes. Né? Então você consegue estar já fazendo os links dos problemas que a pessoa tem com aquilo que ela está reclamando para você. Tá? Algum problema cardíaco? Não. Circulatório? Ainda não. Variz? Não. Pressão arterial normal? Algum problema endócrino, tipo hipotireoidismo, hipertireoidismo? Não. Renal? Era na vinha de vez em quando, né? Faz um falta de água. Tá. Diabetes? Não. Algum problema respiratório? Agora um pouquinho, eu acho, mas como... Pós-Covid, precisa né? analisar, pós-Covid. Algum tipo de alergia? Eu tenho rinite. Tá. Algum problema ortopédico, tipo osso quebrado, alguma coisa aconteceu? E agora a gente vem perguntar se a pessoa é portadora de marca-passo, placa, pino, prótese, alguma coisa que possa estar gerando alguma disfunção aí, né? Quantas gestações a pessoa teve, data da última menstruação, para entender questão de metabolismo nas mulheres, questão de problemas hormonais, picos hormonais, enfim, a gente consegue estar entendendo a partir aqui dessa etapa da avaliação, tá? Essa etapa aqui da avaliação, ó. Vou trazer. Não é portador de marca-passo, não tem pino, prótese, essas coisas você não tem. Gestação, uma só, né? Uma gestação. Com a menstruação regulada? Assim, tipo, Agora eu não menstruo mais. você toma contínuo. Isso. Tá. E aqui, agora a gente chega na parte que realmente a gente está entrando no problema atual da pessoa. Confesso para vocês que na clínica, quando eu estou na clínica, essa primeira parte até agora, normalmente o paciente responde sozinho. Eu nem estou fazendo entrevista com ele sobre isso. Eu deixo ele preencher os dados lá da ficha sozinho, um pré-atendimento, né? Ele faz um pré-atendimento, preenche essa ficha antes mesmo da gente começar o nosso atendimento, e aí quando eu trago ele para a sala para começar a fazer a entrevista e começar a fazer a avaliação, eu dou uma olhada naquelas primeiras folhas ali, né? Ver se tem alguma coisa fora do comum. Se eu achar que tem alguma coisa, eu pergunto para o meu cliente, eu vou querer saber mais, né? Mas agora eu começo a falar sobre a doença, sobre o que ele está sentindo, quais os sintomas ele está sentindo. Então, o que eu vou começar? O que ele tem? Né? A primeira coisa que eu vou perguntar, qual é o teu problema? E aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Normalmente o cliente chega, ele tem problema em tudo. Tô com dor de cabeça, mas tô com dor no ciático, tô com dor no ombro, tô com dor no... E aí, você quer pegar tudo isso e tentar resolver. Você vai enlouquecer e não vai conseguir tratar, porque uma coisa, você não consegue associar todas essas disfunções nesse início. Então, aqui a grande sacada que eu trago para você, avalie uma coisa, uma só. Qual é o teu pior problema hoje? O que você gostaria de resolver hoje? Hoje, uma coisa só, escolhe o que é de pior. Vários clientes têm dificuldade disso, sabe? De dizer assim, não, é isso. Eles sempre querem 2, 3 coisas. E eu bato na tecla, vamos falar uma coisa só. Vamos tratar uma coisa só. O que é essa uma coisa? Legal. E aí, dor de cabeça, enxaqueca. Então tá, vamos lá. É o que está te incomodando agora? É enxaqueca. Então tá. Quando você tem uma ideia de quando isso começou? Aí a pessoa vai tentar... foi por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo.
piora, quando que isso se tornou mais frequente? Ah, quando isso aconteceu, quando aconteceu aquilo. Tem algum horário que isso dói mais? Quando tu levanta, quando tu deita, no meio do dia, ou ela é contínua? Quando ela começa, né? Porque às vezes o que acontece, a pessoa não sente enxaqueca o dia inteiro, mas tipo, depois do almoço, né? Se eu trabalhei muito tempo de manhã sentado, isso dói. Se eu fiquei na cama olhando TV, levanto com dor de cabeça. Enfim, você vai tentar mapear o que está acontecendo ali nesse meio tempo que está gerando essa dor de cabeça. Lembra, a dor de cabeça ela é gerada, ela não surge, não aparece, não pegamos no ar. Então, o que ele está fazendo, o que o seu paciente está fazendo que provoca isso, né? Se tem alguma postura, não, quando eu fico muito tempo sentado na frente do computador, a minha dor de cabeça vem. Legal, sentado. Como é que é a postura que tu fica sentado? Queira ver a postura sentada dele, né? Como é que é a mesa do teu computador, como é que é a cadeira onde você trabalha, enfim, tudo isso você vai começar a querer identificar o que está provocando isso, até para você poder também orientar ele. Olha só, aconselho que você levante um pouco a tela do computador para ficar mais posturado, para ficar mais reto, né? Então você vai dar dicas aí que são recomendações, não são dicas, são recomendações para que ele tenha uma qualidade de vida depois, tá? Mas isso é uma outra etapa do atendimento. Mas é aqui que a gente coleta essas informações do que está acontecendo. Se tem algum movimento que gera dor de cabeça, quando tem algum movimento específico que você faz que essa dor aumenta, tem, não tem, enfim, ele vai dar essa orientação. Tem um período do ano, um período do mês, você tentar achar uma correlação. Não, normalmente quando final do mês, que o serviço está muito puxado, a incidência é maior. Legal, entendeu? Então você começa a querer saber qual é o histórico da doença atual. E aqui é uma coisa, foca numa coisa. Se você achar que pode ser correlacionado uma coisa com a outra, aí você investiga a coisa 2, né, o problema 2. Né, você vai investigar também. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos usar cervical e escápula, cervical e ombro. São coisas que têm uma correlação. Que às vezes a gente pode fazer compensações, por causa que o ombro está com problema, faz compensação cervical, ou vice-versa. Então a gente faz correlação. Mas, por exemplo, uma fascite plantar e uma dor de enxaqueca. Não está no momento ainda de você associar essas duas coisas. Mais pra frente você vai entender um complexo mais inteiro. Mas o que acontece? Você vai criar uma dificuldade no tratamento. Então, foca primeiro em ver uma parte por vez. Uma parte por vez e trata muito bem essa uma parte. Tá? Essa é a dica que eu dou pra você. O que você está tendo nesse momento? Eu tive umas enxaquecas, né? Mas primeiro começou na coluna, que eu percebi que foi tipo aqui, perto da costela e foi subindo, né? Tá. Aí outro dia foi aqui e outro dia foi no cóccix. E aí eu tive problemas assim, né? Tipo, aqui com pressão bem aqui nesse ponto. E aí foi subindo, né, pra cabeça. Aí deu enxaqueca. Isso é a primeira vez que te dá? Não. É uma coisa frequente, essa dor de cabeça. Tem ideia desde quando? Desde 14 anos. Tu tem essa enxaqueca. Uhum. Tá. Consegue relacionar com alguma coisa do tipo quando tu fica muito tempo sentada, quando tu fica muito tempo em pé, quando é que essa dor surge mais? Como agora eu estou dando aula pelo WhatsApp, né, aí às vezes eu ponho no computador, só que às vezes a gente esquece, a gente prefere estar com o celular na mão, eu ponho ele em cima da mesa e fico olhando assim para baixo. E aí depois no final do dia posso estar doendo de um jeito que é absurdo, assim. Esse fator postural mesmo da cabeça inclinada. Isso, eu fico sentada a maior parte. Praticamente o dia todo? O dia todo. Então, nesse momento, alguma vez tu já tinha relacionado a isso, a postura? Essa tua dor de cabeça lá nos 14 eu não consegui, não tinha muita relação ela?
Quando é que ela aparecia, quando é que ela surgia, quando tu tem essa referência assim? Sim, quando eu ia menstruar, ela aparecia. Pré-menstrual. Pré-menstrual, por causa da TPM, e aí eu ficava muito estressada, e aí surgia né, que uma coisa parece que está ligada à outra, alimentação, mais a questão da postura, mais a questão do estresse, da TPM, dos hormônios, então daí vai pro corpo e acaba tensionando tudo, né? Perfeito. Então, essas são o que a gente tenta investigar, tenta estar pensando o que está gerando esse problema no nosso paciente. Até, eu quero deixar claro que, assim, isso, essa avaliação está aqui metódica, assim, meio numa ordem, para eu didaticamente conseguir explicar para vocês. Mas isso é um bate-papo, não precisa ser engessado como eu estou fazendo aqui, né? Normalmente, quando eu estou clinicando, eu estou atendendo, isso é dinâmico, isso eu estou lá palpando, estou fazendo mobilização e estou conversando com a pessoa, tá? Mas isso aconteceu como? Como é que deixa eu ver? Já toca no músculo, já sente, já faz tudo isso, tudo junto, tudo, sabe? Mas é muito importante que você registre isso, que você tenha esses registros. Anote, escreva. Eu confesso para vocês que assim, o que acontece? Qualquer coisa que fuja de eu escrever manualmente, minha letra é feia. Eu não gosto de escrever, né, manualmente. Então tudo que eu consiga gravar, gravar áudio, gravar com imagem, eu faço, para não precisar escrever. Tá? Mas tenha isso também escrito depois. Passe o passar a limpo, né? Quando a gente estudava tinha o passar a limpo, né? Então você vai lá depois de atender o seu paciente, vai lá e escreve na ficha dele, escreve o que tem, o que você identificou, o que você tratou, enfim. Você faz tudo isso depois novamente, tá? Então é muito importante que você registre isso, você tenha registrado, porque vai ser muito significativo para você enquanto profissional, você conhecer o seu paciente, você ter os dados dele, você saber as evoluções dele, você identificar isso. Aqui a gente começa a partir para uma massoterapia muito mais profissional, muito mais responsável no tratamento da dor. E não aquela coisa assim, eu atendi, eu não lembro direito o que era. Não, peraí, a gente não tem a obrigação de lembrar. Vai lá, pega a fichinha da pessoa e olha, foi isso, tinha esse quadro, eu tratei isso, fiz isso, ela teve uma melhora, aí depois ela, final de semana, ela fez uma faxina na casa, piorou, enfim, coisas do tipo, assim, né, que você correlaciona. Daí teve uma crise depois de fazer um exercício, depois de fazer uma atividade intensa. Legal. Então, você começa a associar essas coisas e começa a ter registrado isso, ter o registro disso tudo. Tá? Essa é a grande diferença que vai começar a fazer virar algumas chaves aí. Tá? Avaliação onde você faz a avaliação postural, que a gente já viu lá na nossa aula ontem. Avaliação postural, eu faço anotações aqui, se eu identificar alguma coisa postural, eu vou avaliar. Se tem algum tipo de exame que o cliente trouxe para você, trouxe uma radiografia, você coloca ali também alguma informação que você identificou naquela radiografia, a data da radiografia, enfim, né? Coloca ali qual foi o diagnóstico médico daquele exame, foi detectado isso, legal e tal. Né? Então, se ela está fazendo algum tipo de tratamento para aquele problema que está fazendo fisioterapia, coloca ali, fisioterapia, tal. Como chegou até nós, né? O que isso é interessante? Saber da onde está vindo seus clientes, né? Você também ter essa noção aqui, ter essa parte de estratégia de negócio, saber, foi indicação, quem me indicou foi fulano, não, eu vim por causa de uma propaganda que eu vi. Então você também tem essa noção do que está funcionando, o que não está funcionando no seu negócio de trabalho. E aí, eu tenho essa avaliação aqui, ó. Essa avaliação aqui é uma avaliação visual, onde a gente coloca ali de novo, nome, idade, data. Essa primeira avaliação que a gente fez, até ali agora, ela é meio que global. Dados pessoais, essas informações, elas têm uma validade maior. Né? Se a pessoa tem um problema cardíaco, ela tem um problema cardíaco, não vai passar de um dia para o outro, né? Essa aqui, a partir de agora, eu costumo fazer toda a sessão
ou todo o início de tratamento, tá? Então assim, eu vou começar um tratamento de ombro. Nós detectamos que está com problema no ombro, aí eu faço essa avaliação aqui, que é uma avaliação visual da dor. Eu vou o quê? Eu vou pintar aonde a dor está instalada. Eu vou pintar a irradiação da dor aqui no meu mapa, para eu identificar onde dói, tá? Então você vai marcar ali aonde está a dor do seu paciente, tá? Em todos os ângulos aqui, né? Então isso dá uma visualização muito legal para você durante o seu tratamento. Você, depois que passar, que esse cliente vir, para a gente ver a evolução dele, tá? Então isso aqui é muito interessante, eu faço com bastante frequência. Assim, toda vez que eu tenho um tratamento, ou que eu mudei o tratamento, ou que a dor mudou, a gente refaz essa avaliação aqui para a gente ter as visualizações. E aí, abaixo disso vai ter um espaço para observações. O cliente relata dor assim, dor ao levantar o braço, irradia essa dor no ombro é ao levantar, quando ele está parado não dói. Enfim, você vai fazer observações relacionadas a essa avaliação que você está fazendo ali acima, tá? E aí você vai vir para escala da dor, que foi esse vídeo que eu perguntei. A dor de 0 a 10, como é que ela tá, né? E aí a cliente o paciente vai responder para você, né? 0, que é completamente sem dor, e 10, que é uma dor insuportável, né? Então, essa aqui, minha dor antes do tratamento. Antes de você começar a massagem, você vai determinar qual é a dor, né? Você vai perguntar para o seu cliente e ele vai dizer qual é a dor que ele está sentindo, tá? E aí a gente tem abaixo disso um espaço sobre tratamento. O que você fez? O que você tratou? Porque aqui tem uma grande diferença. Você começar a mapear o que dá certo no seu tratamento. Ó, para esse cliente aqui, quando ele teve dor de cabeça, o problema foi subhospitais. E aí eu trabalhei subhospitais, trabalhei isso, identifiquei, trabalhei também o músculo trapézio, trabalhei também o músculo externo clidomastoide, mas o problema estava nos subhospitais. Fiz massagem, fiz mobilização, enfim, você vai relatar o que você tratou, como é que foi o seu tratamento, né, daquela sessão. Se a gente fosse avaliar hoje a tua dor de 0 a 10, 0 sendo nada e 10 insuportável, que faixa que estaria a tua dor agora, nesse momento? Assim? 8. Eu gosto muito dessa avaliação da escala da dor, porque o paciente, ele também recebe essa percepção de dor. Ele para e se analisa. Não, minha dor hoje está insuportável, minha dor está média. Porque muitas vezes, o que a gente faz? O que é o comum? Tô com uma dor, levanta, bora, tem que trabalhar, vamos para a vida, né? E aí tu vai tomar um remédio se tiver com muita dor, ou então tu vai ignorar aquela dor e vai viver com ela. Porque o que acontece? É quase que cultural, assim. Se você trabalha, você tem que sentir dor. Isso é da vida adulta. Sentir dor é da vida adulta. Pertence a todo mundo que é adulto, que trabalha, que tem responsabilidade, tem um pouquinho de dor junto. E isso não pode ser verdade, né? A gente tem que ter qualidade de vida, a gente tem que ter um corpo saudável. A dor está dizendo que não tem saúde ali, que alguma coisa está acontecendo. Mas nos foi ensinado que, levanta e vamos trabalhar, né? Vamos bola para frente. Então, o cliente parar e ter essa percepção, assim, tipo, tô com uma dor mesmo, né? Parar e analisar é muito interessante. E aí, depois disso, você vai perguntar, ao término, né? Você vai perguntar para o seu cliente, como é que tá a dor após o tratamento? E aí ele vai relatar para você qual é a dor dele depois do tratamento. Legal, a sessão não acabou ainda, tá? A partir de agora, a gente vai fazer o quê? Recomendações. Lá no início da avaliação, lembra que eu falei? A altura da tela do computador, a cadeira em que o seu paciente fica sentado. Então, toda essa questão postural, e aí você vai vir para as recomendações. Olha só, eu recomendo que você levante um pouquinho a tela do seu computador, põe um livro embaixo, põe alguma coisa que eleve um pouquinho a altura para você ficar mais posturado. Eu vejo que você fica muito torto no trabalho. Uma cadeira adequada, procura uma cadeira na altura, que fique
as articulações em 90 graus das pernas, que você consiga tem apoio de braço para você descansar o seu braço. Levanta a cada 1 hora, levanta 10 minutinhos e alonga. Movimenta os braços, solta, 10, 5, e aí você vê, determina isso, conversa com ele, né? Questão da disponibilidade dele também, porque não, às vezes o que acontece, não adianta a gente dizer para o cliente, começa na academia, mas ele não tem uma academia perto de casa, ele tem que se deslocar, ele vai perder 2, 3 horas do dia dele para ir, né, procurar um educador físico, ou às vezes... Então tem vários fatores aqui que a gente tem que identificar o que o nosso paciente está disposto, dentro da possibilidade dele ali, e fazer indicações. Olha, alonga, movimenta os braços, solta, relaxa, né? Para você ver que você vai melhorar bastante. Então, você vai fazer essas recomendações com ele. Para que servem essas recomendações? Para que ele potencialize o resultado dele. O resultado vai ser potencializado, porque aqui você trouxe para ele nessa avaliação que a dor é ele que gera. Não é ninguém que gerou aquela dor nele. É ele mesmo. É o corpo dele que está dizendo que alguma coisa está errada, que alguma coisa não está bem. Então, você tem que fazer algo para o corpo ficar bem. Tá? Então, essas recomendações são muito úteis. E aqui, claro, você pode trazer toda a experiência que você tem. Você pode aqui ter parcerias, por exemplo, né? Recomendações. Olha, identifiquei que o meu paciente, ele precisa de um educador físico, ele precisa fazer atividade física, ele precisa alongar, e ele não sabe, enfim. Então, eu tenho um educador físico aqui que eu posso indicar para ele. Então você indica um educador físico, você indica um quiropraxista, você indica um fisioterapeuta, você indica um médico, você indica, enfim, você ter parcerias com outros profissionais para as suas recomendações. Né? E aí você começa também a potencializar o seu resultado. Começa a potencializar os benefícios que a sua massagem gera para esse paciente. Tá? É isso que a gente busca quando a gente faz o nosso tratamento de massagem, é que ele não sofra mais com aquela dor. Então, de quais são os recursos que eu tenho para ele não sofrer mais aquela dor? Você é terapeuta floral de bar? Legal, recomenda para ele. Olha, quem sabe... Eu vejo que essa tensão que você tem é muito do estresse. É muito... Por que você não faz uma consulta de florais? Por que você não faz uma consulta de reiki? Por que você não faz uma consulta de cromoterapia? Entendeu? Você conseguir indicar coisas que vão potencializar o resultado dele. Desde consultas até coisas que ele possa fazer sozinho. Olha só, seria legal que você fizesse meditação para acalmar, para relaxar, né? Eu vou te passar aqui um link, um vídeo que eu gosto muito. Você trazer essas coisas que trazem características suas para o atendimento. Uma coisa que a gente não pode perder é a nossa personalidade, o que a gente gosta, o que a gente faz. Transfira isso para o seu cliente, traga isso para ele também. Olha, quando eu estou assim, eu gosto muito de fazer essa prática, eu gosto muito de fazer isso. Então você trazer essas coisas, isso são as recomendações, que você pode colocar todo o seu tempero, vamos dizer assim, você coloca o seu gosto aqui, né? O que você acredita, as coisas que você gosta, você vai trazendo para o seu paciente nesse exato momento, tá? Então, e aí aqui, junto com tudo isso, na verdade, o que a gente tem que fazer com essas duas aulas? Volto aqui a dizer, eu trouxe isso de uma forma didática para você entender parte a parte do que é o atendimento, que é a avaliação, mas agora você pega essas duas coisas e junta elas todas e ela vai se misturar tudo. E legal, e é isso que a gente quer. Que é isso, tá conversando com o cliente diz, aqui me dói, para aí, vamos lá, vai lá e pega, aperta, sente, aqui que dói mais aqui, dói mais ali. Você já está fazendo uma avaliação palpatória, você já está fazendo uma avaliação motora quando você pede, mexe o pescoço, é assim que dói. Então você já está misturando tudo uma coisa com a outra, tá? Tem essa preocupação, invista muito na avaliação. Quando você investe na avaliação, o seu resultado é muito potencializado. Tá? Porque você consegue fazer recomendação, você consegue fazer os acompanhamentos, você consegue, enfim. Porque o acompanhamento também depende da avaliação. Como é que tu sabe se a pessoa melhorou ou não? A partir da avaliação. Na avaliação eu identifiquei que ele estava assim. Vamos botar uma nota 2. Daqui 3 sessões ele está nota 8. Opa, como evoluiu? Tá muito bom. Evoluiu muito.
Entendeu? Trazer isso, esses parâmetros de comparação, também para estimular o paciente de você, porque senão a pessoa que está melhorando, ela não percebe a evolução, né? Às vezes a evolução é pequena e a pessoa, nem está funcionando, não está dando certo. Não, para aí, olha só como você estava aqui e olha como é que você está hoje. A pessoa, verdade, está funcionando. Então, isso também trazer, tá? Então, a avaliação, para mim, é um dos pilares muito importantes no tratamento da dor. Espero que você tenha gostado. Amanhã a gente vai ter mais uma aula, onde eu vou trazer uma cereja do bolo no tratamento da dor, para você já chegar no domingo já mais preparado para receber as informações que eu vou trazer para você domingo. E eu vou abrir, né, o grupo do WhatsApp hoje à tarde e amanhã também a gente vai abrir para a gente conversar sobre essas aulas aqui. Lembra, você tem até o dia 17/8 para assistir essas aulas, então aproveite, deixe seu comentário aqui abaixo desse vídeo, se você gostou, o que você está achando, enfim, quais sacadas, as dúvidas, já antecipa aqui que eu ajudo você, eu quero realmente que você saia dessa semana tratando enxaqueca com massagem, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.